Eu estava, passei a madrugada acordado, tirei um momento, até perguntar a Deus o que é que eu ia falar. E ele me levou a ouvir uma frase em um vídeo. Desta frase surgiu 2 temas que podem se tornar 2 mensagens ou uma mensagem só, mas eu não vou fazer uma mensagem só, porque isso aqui no mínimo consumiria 2 horas e meia e vou acelerar muito. Mas o título inicial é: o que o homem mais pergunta a Deus. É, na Bíblia, a palavra simples e prática: até quando? O que o homem mais pergunta a Deus na Bíblia é: até quando? E para me basear neste tentativa de ser o mais ligeiro que posso, eu vou pedir a vocês para ler comigo um texto que está no livro dos Salmos. Já que nós falamos tanto de Davi hoje aqui, Salmos de número 13, versos 1 e 2, Salmos de número 13, versos 5 e 6. O verso 1 e 2 do Salmo de número 13 diz: Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de mim e da minha alma, com tristeza e coração cada dia mais angustiado? E os meus inimigos estão contra mim. Aí ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém. Pai, aplica a tua palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto eu estava pesquisando sobre esse tema, o tempo que eu costumo pesquisar foi um tema até que eu achei uma certa facilidade na pesquisa. Enquanto eu estava pesquisando, irmão Luiz, irmão Adão, aí eu achei na Bíblia o até quando do homem e o até quando de Deus. Mas hoje aqui, talvez eu fale no próximo culto sobre o até quando de Deus, mas hoje eu vou falar sobre o até quando do homem. E eu vou logo lhe afirmar que o até quando de Deus é muito mais pesado, trilhões de vezes mais pesado do que o até quando do homem. O até quando existe na Bíblia 50 vezes. Por 50 vezes você vai ver a palavra até quando na Bíblia. Quando o homem se aproxima de Deus para perguntar a Deus até quando, em 97 a 98% das vezes, irmão Adão, é porque o homem está dando um grito de desespero, um grito de socorro, um grito de quem está angustiado. Então você vai ver na Bíblia alguns homens, eu não vou poder citar todos, porque eu não quero tomar tempo aqui, mas você vai ver até quando em Sofonias, você vai ver até quando em Abacuque, você vai ver até quando em Jeremias, você vai ver até quando Davi falando até quando. É a pergunta que o homem faz a Deus, no que eu quero levar o seu coração a entender na tarde de hoje, o até quando do homem. Quando o homem chega para Deus, e é bom a gente configurar esse estilo de mensagem com textos bíblicos. Quando você chega e vai ver o até quando do salmista, ele diz: ô Senhor, até quando? Ô salmista, por que você está perguntando até quando? Porque os meus inimigos estão me ameaçando, estou me sentindo abandonado, esquecido por Deus. Ele pergunta: até quando tu vais virar o rosto para mim? Até quando tu não vais se importar comigo? Até quando tu vais me esquecer? Até quando tu vais me ignorar? Tem muitos de nós que só vivemos no até quando. Sabe por quê? Porque se Deus tirar a gente do até quando e nós chegarmos no nosso objetivo, nos tornando soberbos, nos tornando
tornamos prepotentes, nos achamos melhores que os outros, mas se nós ficarmos no até quando, no Pai, nós não subimos o degrau da arrogância, nós não subimos para o degrau da prepotência, nós não subimos para o degrau do soberanismo humano, mas enquanto nós estamos no até quando, na interrogação a Deus, nós estamos tentando, querendo nos humilhar diante da vontade do Senhor. Enquanto Ele nos deixa no até quando, Ele está nos deixando no teste. Enquanto Ele deixa no até quando, Ele está nos colocando em situação para que nós entendemos, ou entendamos, ou entenderemos, ou chegaremos a entender o querer de Deus na vida do homem. Mas entenda, todo até quando, ou quase todos até quando na Bíblia, 97% deles era um grito de desespero. Vai ver lá, Abacuque capítulo 3, você vai ver quantos gritos de desespero Abacuque deu. Você vai ver quantos gritos de desespero o salmista deu. Até quando, Senhor, o Senhor vai ignorar que Israel é teu povo? Até quando, Senhor, o Senhor vai estar de costas viradas para o teu povo? Até quando, Senhor, o Senhor vai ignorar a existência do povo judeu, do povo de Israel? Até quando? Aí o até quando de Jeová é assim: até quando eles entenderem que eu sou o Senhor, até quando eles entenderem que eu sou o soberano, até quando eles entenderem que eu sou o Jeová dos exércitos, até quando eles entenderem que eu sou Deus que os tirou da terra do Egito, até quando de Deus é tremendo, até quando do homem é de sofrimento. Se você está querendo base bíblica para o que eu estou falando, eu vou lhe dar algumas bases bíblicas. Salmo 74, versículo 10. Olha o que diz Asaf. Asaf era um músico, irmão Adão, um artista, um compositor de alto padrão. Mas no Salmo 74, no versículo 10, olha só o que ele fala. Até quando, ó Deus, tripudiará o adversário? Blasfemará o inimigo, teu nome, sem cessar. O povo de Israel se encontrava em uma situação que quando iam cultuar o Senhor, iam de forma relaxada. Quando iam cultuar o Senhor, vinham de qualquer jeito. Quando iam cultuar o Senhor, só guardavam o sábado. A semana toda vivia no pecado, na safadeza, na pornografia, na sanguineza. Aí quando era no sábado, na sexta-feira, 6 horas da noite, aí disse, não, amanhã está começando já o sábado santo. Vamos purificar. Vamos se purificar, vamos. Ah, é porque amanhã está chegando já o sábado, né? Vamos sagrar, vamos cultuar, vamos. Aí passava o sábado no culto, consagrando. No domingo, na segunda-feira, caía na Santa Igreja de novo. Aí Asaf olhou o povo não cultuava mais de coração, o povo não cultuava mais de verdade, o povo não tinha mais uma honestidade com Deus, o povo não era mais sincero com Deus, o povo não olhava mais para Deus como Deus, o Senhor, o Mestre, o tremendo, o poderoso, o supremo. O povo se ignorava Deus. Aí Deus começou a apertar, aí Deus começou a permitir que os inimigos espremessem o povo de Israel, aí Deus começou a permitir que os inimigos imprensassem o povo de Israel, castigassem o povo de Israel. Asaf queria cultuar, mas não via mais clima de culto. Asaf queria cultuar, mas não conseguia mais cantar os hinos com a sua harpa. Asaf não conseguia mais compor. Asaf não conseguia mais fazer um culto ao Senhor. Ele disse, Senhor, até quando o Senhor vai permitir os inimigos turturbiar, ou açoitar os teu povo? Até quando o Senhor vai permitir isso? E eu me lembro que quando eu estava pensando nisso, eu me lembro que quando criança, papai e mamãe dizia, já falei a segunda vez, você quer que eu fale até quando? E quando eu ouvia isso, eu já sabia que se eu ouvisse falar a terceira, a bica comia no lombo. O negócio complicava para o meu lado. Então, quando eu ouvia o até quando meus pais, eu já sabia pela terceira vez que a coisa ia ficar difícil para o meu lado. E você imagina, nós precisamos, se quisermos a bênção de Deus, termos uma vida honesta, uma vida decente, uma vida coerente, uma vida de crente, para que Deus se agrade do nosso culto e tire-nos do até quando. E quando eu pensava nessa mensagem, eu ouvia a fotografia de Rosa Luxemburgo. Há quase 14, 13 anos, Rosa Luxemburgo vive no até quando. Até quando
quando vamos esperar esse documento? Até quando vai sair essa documentação? Até quando vai começar a construção das casas? Até quando vai começar isso? Esse povo está no até quando? Porque a sua maioria prefere virar as costas para Deus, prefere agradar o diabo, prefere fazer culto para o capeta, mas não querem estar aqui, esta tarde adorando ao Senhor. É por isso que Jeová está deixando no até quando. As pessoas não querem mais o Deus Salvador, irmão. As pessoas não querem mais o Deus que corrige. As pessoas não querem mais o Deus que apruma. As pessoas não querem mais o Deus que coloca no prumo. As pessoas não querem mais o Deus que coloca na prensa. As pessoas só querem o Deus da cura. As pessoas só querem o Deus do milagre. As pessoas só querem o Deus da bênção financeira. As pessoas só querem esse Deus. Essa semana eu fui procurado por alguém que disse: eu vou precisar voltar à igreja, porque eu estou sentindo dores terríveis. Eu estou com a sensação que é um problema sério. Então eu preciso voltar para a igreja. Pessoas assim vão viver no até quando por décadas e décadas, porque só procuram Deus para pedir e não para agradar, para pedir e não para adorar, para pedir e não para bendizer, para pedir e não para cultuar. Deus está cansado de pessoas que só querem se aproximar dele por interesse de pedir. É só dizer, como já dizia o nosso irmão Luiz, só basta dizer que no próximo domingo vai ter aqui 60 cestas básicas e aqui não cabe ninguém. Ah, bênção. Então vamos lá. Vamos ter uma cesta básica caprichada lá. Vamos lá. Aparece gente até de um olho só. Mas entenda bem. Quando chama para cultuar, aí conta com 2, 3, 4. Mas quando chama para levar Jesus a sério, some a maioria. Quando chama para levar Jesus a sério, some as pessoas. Ah, estou precisando de uma cesta, mas não tem dinheiro para comprar. Não tenho não, mas tem dinheiro para cultuar ao diabo tomando o refrigerante dele. Mas tem dinheiro para cultuar ao diabo chupando a chupeta dele. Mas eu tenho dinheiro para cultuar o diabo fazendo a vontade dele. Então, pelo amor de Deus, vai continuar no até quando e não se aproxima para perguntar nada não. Porque a coisa pode piorar, saindo até quando para o jamais. Deus, em algumas vezes, eu não procurei pesquisar, mas algumas vezes ele diz: jamais voltarei a fazer isto novamente. E as pessoas que não acham que não existe um Deus que se irrita, as pessoas que acham que não existe um Deus que pega a pessoa e coloca na prensa, precisam ouvir a mensagem, o até quando de Deus. Eu estou falando até quando do homem, mas existe o até quando de Deus. Perceba bem. Olha aí, como vai passar na hora de Deus. Perceba bem. Se você for ler, você vai encontrar, como eu já falei, Asaf falando até quando. Mas, pastor, foi só Asaf? Não, senhor. Teve mais gente. Quem foi mais gente? Vou dizer agora. Romanos capítulo 12, 18 a 21. Romanos capítulo 12, 18 a 21. Carta de Romanos capítulo 12, 18 a 21. Empreender todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Nesse texto, Paulo estava dizendo para a igreja de Romanos: sigam essa receita que eu estou dando. Até quando vocês vão continuar do jeito que estão? Igreja em Roma. A igreja em Roma estava em processo de escassez espiritual. A igreja em Roma estava passando por um processo de esfriamento. Aí Paulo dá uma receita: olha, não se vingue não, entregue nas mãos de Deus, deixe que Ele resolva. Vocês querem resolver no braço, na munheca? Até quando, irmãos?
vocês vão ficar assim. Eu vou dar uma receita para vocês. Nós, como cristãos, passamos anos e anos vivendo, perguntando a Deus: até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou ficar nessa cadeira? Até quando eu vou ter problema na coluna? Até quando eu vou ficar com esse problema no joelho? Até quando eu vou ficar com essa dor de cabeça? Até quando eu vou ficar com a saúde desse jeito? Até quando eu vou ficar assim? Aí Deus parece que responde: até quando você entender qual é a minha vontade para a sua vida. Quando Paulo estava dizendo isso à igreja aos Romanos, mas ele não disse só na igreja em Romanos. Os mártires da Bíblia também falaram isso. Apocalipse 6, de 9 a 11. Apocalipse 6, de 9 a 11. Eu estou dizendo o texto bíblico para você encontrar na Bíblia os até quando alguns, né? Não dá para falar todos, mas os até quando do homem. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. De forma resumida, eu quero explicar esse texto para você. Esse texto fala de espíritos, pessoas que morreram perseguidas pelo Império Romano e por outros impérios, porque pregavam o Evangelho. Muitos discípulos de Jesus foram mortos pelo viés da espada, pelo viés do martírio, pelo viés dos açoites, por simplesmente pregar esse Evangelho. Então esses espíritos dessas pessoas estavam abaixo do trono de Deus, clamando, dizendo: Deus, até quando a gente vai esperar o Senhor vingar a nossa morte? Esse até quando aqui eram de homens e mulheres honradas que deram sua vida por amor ao Evangelho. Nós estamos precisando chegar neste nível de até quando? A ponto, meu irmão, até quando o Senhor vai continuar crente, firme, salvo? Até quando Jesus voltar? Até quando me perseguirem ou não? Até quando me matarem ou não? Eu vou continuar fiel até a morte, para seguir o conselho de Paulo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Já está escrito lá em Timóteo que não está preparado só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua justiça. Estes até quando de Apocalipse é até quando interessante, mas até agora eu falei de Abacuque, mas não citei o texto. Abacuque capítulo 1, versículo do 1 a 4. Esse até quando de Abacuque é terrível. Esse até quando de Abacuque é pesado. Esse até quando de Abacuque é difícil. Abacuque 1, de 1 a 4. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me deis ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Está contando a história de Rondônia Luxemburgo. Repita, que os irmãos não entenderam, não. Todinho? No, a partir do versículo 2. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda? Sem que tu me deis ouvido. Se o Senhor me escuta, até quando eu vou gritar, o Senhor vai escutar e o Senhor dá ouvido.
Até quando protestarei diante de ti? Até quando eu vou protestar diante de ti? Senhor, me escuta aqui, não está me vendo não. Violência, Estou vendo violência. sem que tragas alguma salvação. E tu não traz nenhuma salvação, Senhor. Por que me fazes contemplar a justiça, a injustiça? Por que me fazes contemplar, Senhor, a injustiça? Pergunta para PUC. Por que o Senhor me faz contemplar a injustiça? E observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. Observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. Está falando de onde? A destruição, a A violência destruição, a violência. estão diante de mim. Estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, Também é todo tipo de discórdia, discórdia. e o litígio é comum. E a briga, e o desentendimento, e o desencontro. É coisa comum. Está falando de onde? Está falando daqui, rapaz. Aí a gente pergunta a Deus, até quando vai ficar assim? Aí Deus responde no até quando de Deus, até quando esse povo se voltar, até quando esse povo se arrepender, até quando esse povo se dobrar, até quando esse povo se orientar, até quando esse povo me entender, me perceber, até quando esse povo quiser virar o rosto para mim e desvirar-se do mundo. Abacuque contou a história de Rambuco. Violência, briga, desentendimento, contenda. Até quando, Senhor? E quantas vezes, irmão Luiz, nós, na nossa ignorância, nós chegamos diante de Deus, irmão Adão, cheio de pecado, e eu estou o primeiro da lista, cheio de pecado, Senhor, eu já faz 6 meses que eu estou pedindo ao Senhor um milagre X, até agora nada. Faz 6 meses que eu estou pedindo para o Senhor me colocar para andar, até agora nada. Faz 1 ano que eu estou pedindo isso ao Senhor, até agora nada. Para meu filho, como é que está o seu nível espiritual? Está no nível melhor, está no nível do até quando? Quando o homem chegava a Deus para perguntar até quando, muitas vezes era porque o povo, ou o profeta e o povo, ou estavam indo na contramão da vontade de Deus. E quem vai na contramão da vontade de Deus vive do até quando? Quando você não entende a vontade de Deus, você parece que tudo que faz dá errado. Tudo. Você compra uma ovelha, alimenta ela, dá uma enfermidade na ovelha, a ovelha morre. Você compra um gado, rouba um gado. Você compra a galinha, rouba os ovos, a galinha com tudo. Mas que nada dá certo, o que está acontecendo? Olha como é que está a tua vida espiritual. Aí tem gente que chega para mim, manda mensagem no WhatsApp: pastor, ore por mim para me libertar desse vício. Pastor, ore por mim para libertar disso. Ore por mim. Como você quer? Quero. Quer mesmo? Sim. E por que comprou? Porque não investiu em alimento? Vai vivendo até quando? Deus quer fazer, irmão Luiz. Deus quer fazer com Adão, mas Deus espera em muitas situações que o homem dê o primeiro passo para sair do até quando. Porque senão ele vai morrer até quando ele quiser continuar nessa vida. Eu já disse e repito, Rosa Luxemburgo não vai chegar diante de Deus e dizer: eu não ouvi o Evangelho, eu não consigo o Evangelho. Aí Deus vai olhar e vai dizer: quantas vezes eu dei oportunidade para vocês em acultuar e vocês ignoraram? Até quantas vezes eu dei oportunidade e vocês não me quiseram? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Até quando, Senhor? Até a eternidade da eternidade você vai continuar no fogo eterno. Muitas pessoas vivem continuamente no até quando. E eu, infelizmente, conheço alguns que desde que aceitou Jesus, vivem no até quando. Por quê? Porque gostam de trapacear, gostam de mentir, gostam de enganar, gostam de ficar com aquele troco que ficou errado, que a mulher se enganou no balcão, gostam, besteira, coisa boba, nada não. Muita gente fica no até quando por causa do nada não. Mas entenda e perceba bem, Deus quer tirar a mim e a você do até quando. Para encerrar, que já chegou a hora, eu queria só dizer para você que na Bíblia você vai encontrar
mas alguns até quando. Ele não precisa ler, mas Abacuque 3, de 2 a 16, Abacuque 3, 18 e 19, Abacuque começa a compreender a vontade de Deus para o povo. Aí, Isaías 6, aquele capítulo tão conhecido, Isaías 6 e 11, é um exemplo claro de como uma pessoa carregada pela obrigação do chamado, Deus esperou ele até quando Uzias morreu. Aí no capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem pessoas que têm que esperar até quando alguma coisa morrer na vida dele, para poder subir de nível. Enquanto alguma coisa não morrer na vida dele, ele vai viver no até quando. Todos os meses já virou um hábito natural, mano. Eu já sei as pessoas que vão dizer a mim no WhatsApp: pastor, me ajuda aí com o valor X, porque eu não sei até quando eu vou viver uma vida tão difícil dessa. Estou querendo desistir de tudo. Eu já sei as pessoas, quem são as mulheres, quem são os homens. Todo mês. Tem uns que é no começo, tem uns que é no meio, tem uns que é no final. Entre em contato: pastor, socorro aí, porque eu não sei até quando eu vou ficar assim. Aí dá vontade de dizer: até quando você tomar vergonha na cara, até quando você tomar jeito, até quando você ser crente de verdade, até quando você virar uma pessoa de moral, de ética, de decência, até quando você ter a coragem e a ousadia de se converter de todo o coração, até quando você se quebrantar diante do Senhor, até quando você vir se jogar nos pés do Senhor, até quando, enquanto você não fizer isso, a vida vai ser essa. Já virou hábito. Tem que o senhor falar isso para ele? Ah, cara, eu corrigi uma vez. Aí, mas na maioria das vezes eu piso no freio, sabe, irmão? Na maioria das vezes eu piso no freio. Mas a resposta de Deus, E dá vontade do cara de ficar, né? para as pessoas, a vontade de Deus para essas pessoas que estão até quando? Mas muitos sentem na pele, muitos estão passando a aprovação, mas está achando que não é. Que nem eu já disse a muitos: vocês estão pensando que Deus vai descer de lá do trono dele para me dar uma pizza de cacete com vocês aqui na terra? Não. Ele está mostrando os exemplos, as dificuldades, as doenças, as coisas, e vocês não estão entendendo, que é porque vocês estão desobedecendo a palavra dele, a vontade dele. Então, é como diz a história. Para eles, acho que só se abrisse a cabeça, colocasse ali dentro, costurasse de novo, para ver o que e ainda não dava certo. Eu concordo com a senhora até certo ponto. Porque aqueles que já passaram um tempo aqui, ouvindo a palavra, louvando o Senhor, eles não são ignorantes, não. Eles sabem que eles estão no erro. Sabem de forma consciente. E a coisa não tende a melhorar, não. Para essas pessoas, a coisa tende a piorar. E quando começar a piorar, eu já disse e vou repetir: vou bater aqui, ore por mim, ore, unja-me. Eu estou com um problema X, um problema Y, filho. Senta aí para ouvir. Deixa a palavra primeiro trabalhar, fazer o serviço que a palavra sabe fazer. Quando tu te converteres, aí a coisa vai mudar para tu. Mas enquanto tu não te converteres, tu vai ficar no processo. Até quando Jeová vai entender, perceber, ver, enxergar que tu se converteu de verdade. A coisa funciona assim. A Bíblia, se você for ler a Bíblia, você vai entender o seguinte: Deus tem um nível de castigo para aqueles que nunca ouviram o Evangelho, e tem outro nível para aqueles que já ouviram e estão de costas propositadamente. Tenha certeza que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Pastor, eu acho que é uma perca de tempo a gente aqui. Você acha isso? Tenha certeza que não é perca de tempo. Perca de tempo é se juntar para fazer a vontade do diabo. Porque já dizia um certo sábio: o pecado é como um cavar poço.
Quanto mais você cava achando que está facilitando para sair, está juntando terra no fundo do buraco para ficar mais alto, para você subir, mas você está se afundando mais para baixo ainda. Daqui a pouco você não vai mais conseguir voltar à beira do poço. Mesma coisa é o pecado. Quanto mais você peca, mais você acha normal. Quanto mais você peca, mais você acha de boa. Quanto mais você peca, mais é tranquilo. Quanto mais você peca, mais o diabo faz você gostar. Aí você fica no até quando. Aí quando fica no até quando, Deus tira a mão de cima dele, de cima dela. Aí o diabo lança uma flecha de enfermidade. O diabo lança uma flecha de contenda. O diabo lança uma flecha de crise no casamento. O diabo lança uma flecha de qualquer tipo. E a pessoa está exposta e é atingida. Tem uma pessoa em um certo lugar que está enferma, e eu estava outro dia perguntando a Jesus por que a gente olha e a gente não consegue, Senhor, o objetivo na vida dessa pessoa. Aí Jeová falou no meu ouvido: é porque ela na rua diz que não é crente, dentro da igreja ela diz que é crente. Na rua ela zomba do meu nome, dentro da igreja ela diz que quer cantar. Na rua ela diz que não tem nada a ver, nunca foi crente, nunca aceitou a mim como Salvador. Dentro da igreja ela aparenta ser crente, então ela demonstra ser crente, tudo maquiado, tudo pirateado, e eu não estou me agradando. Agora eu entendi porque a cura não chegou na vida dela. Agora eu entendi porque cada dia a coisa está complicando. Agora eu entendi. Enquanto você e eu, nós não entendermos o que Deus quer na minha vida ou na sua vida, e mesmo se entendermos e ignorarmos, não vivemos até lá. Tenha certeza do que eu estou falando. Deus sabe o que eu estou falando. Eu nunca reclamei porque perdi a perna. Nunca. Daí a minha esposa pode dizer: nunca reclamei. Sabe por quê? Porque Deus me esperou 8 meses. Tem gente que diz que não acredita nisso não. Fazer o quê? Ele esperou 8 meses. Eu não fui nem fazer a vontade dele. Ele disse: cansei de esperar. Apertou o botão do delete, perdi a perna e tive a perna deletada. Sabe por quê? Porque eu e você não temos que querer que Deus se adeque ao nosso tempo, mas nós devemos se adequar ao tempo, à vontade e ao querer de Deus. Quando eu estou adequadamente inclinado ao querer de Deus, aí o adequado dele encaixa no meu tempo, aí tudo que eu faço aqui ele assina. Tudo que ele faz lá, eu entendo. E assim nós nos encaixamos no tempo, na vontade e no querer de Deus. Que esta tarde nós saiamos do até quando e entremos dentro do tempo, da vontade, do querer de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Olá, aqui, Papai do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Obrigado pelo culto de hoje, Senhor. Obrigado pelo louvor que a gente está tendo. Que Deus ilumine esse acampamento. E tire o mal que existe aí dentro, Deus. Livra de todo esse povo que não presta. Traz ele para a tua casa. Faz o que deve ser feito em nome do Senhor e da vida deles. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, e as duas consolações do Divino Espírito Santo sejam com você, sua casa, sua família, o seu endereço, em nome de Jesus. E sábado não, e sexta e domingo nós nos veremos em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe, até a próxima vez.